Bom, pessoal, vamos aí para a nossa terceira aula. Eu prometi entregá-la na quinta-feira ou sexta, mas trabalhei, foi uma correria muito grande no dia, eu não consegui fazer a terceira aula, então vou fazer a terceira aula para vocês agora. Eu acho que alguns de vocês viram que eu coloquei uma tarefinha lá, deixa eu ajustar aqui, porque eu coloquei uma tarefa lá para a leitura de Atos capítulo 13, que foi o primeiro discurso de Paulo, público, assim, que todo mundo viu, que todo mundo ouviu. E eu fiz 3 perguntas lá, que eu acho que ninguém respondeu aqui, mas tudo bem. Mas o que acharam do discurso de Paulo na sinagoga? O que mais chamou atenção no discurso de Paulo? E cite uma característica que chama atenção em Paulo, tá? Eu coloquei essas 3 coisas lá para vocês. E depois vocês respondam, se vocês quiserem, lá no canal mesmo, ou dentro do vídeo do YouTube, vocês podem responder. Que tiver alguma dúvida, eu também esclareço para vocês em forma de áudio ou no vídeo, se vocês quiserem. As outras 2 coisas eu não vou responder, mas eu vou falar uma coisa que me chamou a atenção no discurso de Paulo, que eu já falei num vídeo anterior, que é a respeito da sua convicção. Assim, o encontro com Jesus foi tão transformador na vida de Paulo que a convicção é algo nítido em todos os seus sermões, em toda a sua liturgia, em toda a sua doutrina, em todo o seu a sua exposição teológica. É assim, é surreal de ver como Paulo era convicto daquilo que ele estava falando, tá? E hoje nós vamos para a terceira aula. Essa terceira aula, ela é mais histórica, ela não é teológica, ela não tem nenhum cunho assim teológico, não tem nenhuma doutrina aqui para que você para desenrolar para vocês. Mas se não estudarmos essa parte, nós não vamos conseguir entender um pouco da vida de Paulo e do que ele falava, tá bom? Pessoal, tá tendo um reflexo aqui do meu óculos na tela, da luz, né? Que tá aqui, tem uma luz aqui em cima da minha cabeça. Mas infelizmente eu não consigo fazer a aula sem o óculos, porque eu não enxergo realmente. Se eu tirar aqui, eu não consigo ler para vocês algumas coisas, eu não consigo prestar atenção. Então, realmente, a visão, ela amplia tudo, e se eu tirar o óculos, eu não consigo nem raciocinar direito. Então, vamos lá, a terceira aula. A terceira aula é baseada um pouquinho no texto. Se vocês forem lá no Atos, no livro de Atos, vamos lá no livro de Atos. Paulo viaja para Icônio, prega para alguns judeus, depois viaja para Antioquia, depois viaja para Tarso, viaja as missões de Paulo, lá no capítulo 16, perdão. Aí ele se alia com Barnabé e vai pregar e tudo mais. Eu quero te falar para vocês por que Paulo percorreu essas cidades. Paulo nasceu em Tarso. Tarso é uma região, na época da infância de Paulo, era uma região que ficava a 16 quilômetros de um rio próximo à Turquia. Não vou me lembrar o nome do rio agora, vamos ver se eu consigo lembrar o nome do rio, porque eu sou muito ruim de lembrar algumas referências. Deixa eu achar aqui para vocês o nome do rio, aonde Paulo, ali próximo onde Paulo morava. Deixa eu ver. Não vou lembrar o nome do rio, mas vou seguir essa linha de pensamento. Tarso ficava próximo à Turquia, Síria, ali para aquelas regiões. Então, Tarso tinha um rio próximo de Tarso, 16 quilômetros, e esse rio era um rio navegável, e esse rio era um rio por onde passava muita mercadoria. Então, a região de Tarso ali era uma região de muito comércio. Então, chegavam-se mercadorias de várias partes, né? Principalmente Grécia ali. Grécia fica Turquia perto,
e um pouquinho mais próximo também fica a Grécia. Então, por isso que Paulo falava grego, por isso que Paulo falava... Aí eu vou te explicar para vocês por que Paulo falava hebraico. Então, Paulo foi criado nesse mundo de multiculturas, tá bom? Esse mundo onde as pessoas iam lá de outros países, de outras localidades, de outras cidades, e desembarcavam suas mercadorias ali, por ser uma região onde o rio passava, então era mais fácil. Todo mundo sabe aqui, todo mundo já estudou história na escola e sabe que todo lugar onde existe rio navegável se fazia esse comércio, isso é fato. A história toda está recheada de várias outras histórias explicando sobre isso. Então, essa região era uma região de multiculturas, então Paulo teve esse contato. E Tarso era uma região, existia ali uma indústria têxtil voltada para a construção de cabanas. Mas, William, a construção de cabanas, naquela época, gente, não existiam casas, existiam cabanas. As pessoas peregrinavam, por exemplo, eu quero ir pescar em tal região. Então, ele não saía para pescar sozinho, ele saía com a sua família. Então, ele levava essas tendas. Então, o Tarso concentrava-se uma indústria têxtil voltado para a construção de barracas. Tanto é que há textos nas Escrituras Sagradas que mostram que Paulo era um construtor de barracas. Ele sabia construir barracas. Então, Paulo ele é criado nessa multicultura. Aí, depois, a família de Paulo translada dessa região de Tarso para a região da Palestina. E, ao que tudo indica, o avô ou o pai de Paulo fazia parte dos fariseus, né? Dessa elite dos fariseus, né? E dentro de uma sinagoga existe a elite dos saduceus e dos fariseus. Vamos falar dos fariseus, tá? Então, por isso que também Paulo falava hebraico. Falava grego, porque vinha de uma região onde o grego dominava, e muitos sabem que naquela época o Império Romano dominou fortemente Israel, né, Jerusalém, aos seus derredores ali. Então, falava-se grego, falava-se hebraico, Paulo falava hebraico, e também há historiadores e teólogos que acreditam que Paulo também falava um pouco de latim por causa da sua estadia em Roma, né? Porque os romanos falavam muito latim, né? Depois foi crescendo essa cultura e acabou se tornando italiano. Tá, vamos lá. A família de Paulo era a família dos fariseus, tá? Isso é muito importante você lembrar, porque esse conceito do farisaísmo é muito assim, muitas pessoas não entendem o porquê que o evangelho de Paulo é tão carregado de determinadas doutrinas, porque essas doutrinas nascem no farisaísmo, elas nascem no contexto do judaísmo, tá bom? Lembrando que para vocês, de novo, que o judaísmo naquela época não era considerado uma religião, era considerado uma cultura, um estilo de vida. Então, para o povo judeu ortodoxo, a Torá não é uma religião. A Torá, o judaísmo, é um estilo de vida, é uma cultura, é uma revelação. Eu não caminho por princípios e valores dessa terra, eu caminho por princípios e valores celestiais. Essa era a visão, tá? Então, para você entender o contexto que eu tô tentando narrar aqui para vocês. Então, Paulo ele cresce nesse conjunto de fariseus, e todo mundo sabe que os fariseus eles eram uma elite muito severa, né? Eles eram membros muito severos. Eles eram muito, mas muito, 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 muito. Vou exacerbar esse muito aqui para vocês entenderem, porque a pesquisa que eu fiz enfatiza isso. Eles eram muito focados na Torá, no Pentateuco, nos Salmos.
eles eram muito focados nessa doutrina bíblica do judaísmo. Então, assim, eles estudavam muito, eles estudavam a lei oral, eles estudavam a lei escrita, eles eram, por exemplo, o conceito de fariseu, na etimologia da sua palavra no hebraico, significa separado, para você ter noção. Então, eles eram uma elite mesmo dentro da própria sinagoga, que eles se consideravam separados, assim, mestres da lei, né? Tanto é que tem hora que Jesus chama eles de fariseus e chamam eles de mestres da lei, que é a mesma coisa. Eles eram mestres da lei, eles ensinavam a Torá com uma disciplina muito rigorosa. Vale ressaltar aqui, gente, que nada disso saiu da minha cabeça, tá? Tudo que eu fiz foi pesquisa, tanto das escrituras sagradas como dos livros que eu tenho. Eu tenho muito livro ali e que eu pesquiso de bibliografia, de teologia e principalmente das histórias de Paulo, então eu pesquisei bastante, por isso que eu estou falando isso. Eu vou ler para vocês uma coisa aqui muito interessante. Ó. Os fariseus eram membros de um movimento judaico que surgiu no século II antes de Cristo. Então, antes de Cristo nascer, no século II, o movimento fariseu se tornou muito forte ali na região da Palestina e por toda Israel. A origem da palavra na sua etimologia, no seu original, ali no mais profundo do ser da palavra, significa separado. Então, eles se consideravam separados. Por isso que Paulo fala muito do Velho Testamento. E por isso que alguns teólogos acreditam que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, porque o livro de Hebreus trata da parte ritualística do Velho Testamento. Nós vamos chegar lá, mas vocês vão entender que legal que é. Os fariseus davam grande importância tanto à lei escrita, a Torá, quanto à tradição oral que a interpretava, formando a base do que viria a ser o judaísmo rabínico. Então, o judaísmo rabínico nasce dentro do farisaísmo. Acreditar, essa parte aqui eu não vou ler porque eu vou falar para vocês depois. Então, Paulo tem essa instrução dos fariseus e Paulo migra da Palestina ali, sua família sai da Palestina e vai ali para a região de Jerusalém, aos arredores de Jerusalém ali. Paulo vive nesse contexto. Como que Paulo entra para o meio político judaico? Na época que o Império Romano toma conta de Israel, existiu uma lei. Júlio César decretou uma lei. César decretou uma lei que o único Deus que poderia ser adorado era o seu pai, Júlio César, o antigo imperador. E todo mundo que não seguisse essa lei morria. Então, assim, houve muita matança na época, muita gente morreu porque era só para adorar a ele. Então tinha estátua, tinha busto, tinha tudo que você imaginar para adorar a César. Os judeus, com medo de morrer, os judeus foram fazendo concessões e negociações com o Império Romano. Como eu disse, não tirei isso da minha cabeça. Eu pesquisei, tá bom? E a pesquisa que eu fiz, o cara, ele é o cara. Então, o que o povo judeu fez? Fez concessões. O povo judeu chegou para Júlio César, para César, ele falou assim: olha, a gente quer adorar o nosso Deus no intuito de pedir bênçãos para o seu Deus. Então, ali houve uma concessão e alguns teólogos acreditam que ali houve uma relativização da fé. Essa palavra é muito interessante. Uma relativização da fé. Então, o judaísmo foi perdendo a sua força e o seu poder espiritual por causa dessas concessões que ia fazendo para Roma. Então, Roma permitiu adorar o Deus de Israel, desde que também orasse pelo Deus de Júlio César. Então, foi ali que foi havendo essa relativização. Então, foi aí que foi havendo a mescla entre igreja e Estado. Então, a igreja, o grupo fariseu foi mesclando, penetrando, se infiltrando no Estado. Então, como Júlio César não queria um motim e nenhuma revolta popular, porque o povo judeu era muito grande, muito numeroso, então ele foi fazendo essas concessões. Então, os fariseus foram tomando cargos políticos,
Tanto é que, se você ler a história de Jesus, você vai ver que quem crucificou ele foram o seu próprio povo envolvido com coisas políticas, tá? Então, nisso aí você já entende muita coisa. E Paulo surge, né, nesse meio tempo, porque Paulo era um guerreiro, Paulo era forte, Paulo era jovem, Paulo era intrépido, Paulo era muito falador, muito inteligente, muito estudioso, já falava grego, já falava hebraico, já dominava outras línguas. Estudiosos acreditam também que ele falava muito bem o aramaico. Então, Paulo assim foi se infiltrando e Paulo começou a fazer suas cruzadas, destruindo os hereges. Aí é onde surge Paulo como perseguidor da igreja, tá bom? E Paulo, ele surge nesse tempo como uma resposta a esse cristianismo, que na época não eram chamados de cristianismo, mas eram chamados de os hereges, que eram contra o judaísmo e tudo mais. Então, Paulo, ele fala sobre isso. Dentro desse escopo histórico de Paulo, os teólogos acreditam que Paulo se tornou um teólogo contextual. O que é um contexto, para que a gente possa entender aqui o que significa a palavra contexto? A palavra contexto é o meio em que se vive. Gente, eu não estou falando aqui no genérico da sua palavra, como fala do dicionário. Estou falando para você entender melhor. Vamos supor, eu vivo num ambiente de paz, de tranquilidade. Então, eu vou falar a respeito disso. Eu vou falar sobre paz, sobre tranquilidade, sobre amor, porque esse é o meu contexto em que eu vivo. Entendeu? Agora vocês entenderam, né? Acho que entendeu. Então, por que Paulo ele é um teólogo contextual? Porque Paulo ele dissemina a sua doutrina, ele constrói sua doutrina em determinados pontos em que ele está vivendo. Tá? Vou te falar uma coisa que a igreja hoje tem muita resistência ao judaísmo, muita resistência. Não vou dizer que por ignorância, mas simplesmente por defender sua ideologia, defender seu ponto de vista. Por exemplo, tem uma coisa que nós cristãos acreditamos. Nós acreditamos na ressurreição dos mortos, nós acreditamos na imortalidade da alma, ou melhor, no vida após a morte, e na existência de anjos e demônios. Nós acreditamos na existência de seres de luz que nos são enviados para nos auxiliar. E acreditamos nos seres das trevas, que são a nossa resistência, né, à luta entre o bem e o mal. Acreditamos nisso. Não acreditamos como cristãos? Acreditamos. Mas isso é um fundamento judaico. Isso é um fundamento dos fariseus, para você ter noção. Tá? É isso que eu falei para vocês que eu não ia ler aquela hora. Porque nós temos tanta resistência com o judaísmo e a base da nossa fé sempre será judaica. Tanto é que hoje, dentro dos teólogos com a mentalidade mais aberta, eles acreditam que a nossa fé é judaico-cristã. A nossa fé migra da Torá, se funde na boa nova do Evangelho, surge Jesus. Então a nossa fé é judaico-cristã. Tá bom? Então, se você tem bases teológicas judaicas, raízes teológicas judaicas, se você acredita em algumas verdades do judaísmo, isso não tem nada a ver, assim, isso não fere a Cristo, isso não destrói o Evangelho, muito pelo contrário. Se você for permeando as Escrituras, fuçando, você acha coisas muito interessantes que o próprio Cristo falou, que era fundamentado no judaísmo, tá bom? E como Paulo era um intrépido falador, um intrépido, ele falava, discursava de uma maneira muito bem, então ele se torna um teólogo contextual, então ele prega de acordo com o seu contexto. Tá? Uma coisa me saltou os olhos estudando sobre isso, é porque fala-se muito do que Paulo pregou, e você vai ver que Paulo falou muito pouco sobre céu e inferno. Tá? Paulo fala sobre a volta de Jesus, em que ele vai vir e nos tirar daqui,
mas não nos tirar daqui para levar para outro lugar, mas tirar-nos daqui para voltarmos e reinarmos com ele em glória. E me saltou os olhos porque o autor do estudo que eu fiz, ele fala assim que a visão que temos sobre o céu e o inferno não é a mesma visão da igreja primitiva. Isso é muito importante de você entender. Então, hoje nós acreditamos no céu e no inferno. E muitas pessoas acreditam que Jesus vai vir nos resgatar para nos levarmos para o céu. Que é uma teologia assim, totalmente errada. Eu não acredito nisso. Mas a visão da igreja primitiva era a seguinte: você vai ler o livro de Atos, vai percorrer as escrituras sagradas, e você também vai ver na oração de Jesus do Pai Nosso, ele dizendo, venha o teu reino. Então os discípulos entendiam, a igreja primitiva entendia, trabalhava para isso, para que o reino de Deus viesse. Então para que eu sou salvo? Você é salvo, uma das coisas, né? Você é salvo para reinar com Cristo nesse novo céu e na nova terra. Então, eles acreditavam nessa fusão de terra com o céu. Eles não acreditavam que nós da terra íamos ser transferidos para um outro lugar. Não, eles acreditavam que o céu, através das nossas obras, através da nossa fé em Cristo, através da pregação das boas novas do Evangelho, da regeneração e da redenção do homem, o céu e a terra se fundem e formam o reino de Deus. Uau! Isso para mim, é fantástico. Isso muda a sua perspectiva daquilo que você está crendo, né? Muito interessante. Então, o que eu quis passar para vocês era isso hoje. Esse contexto em que Paulo viveu, para você entender todo o discurso de Paulo. Você, às vezes, já leu a Bíblia, já leu os escritos de Paulo, e muitas vezes você fica confuso. Nossa, por que Paulo está falando disso? Porque ele vivenciou tal coisa. Porque ele conhece a multicultura dos povos. Então, quando ele viaja, ele sabe muito bem o que ele vai falar naquela região. Por exemplo, ele vai viajar para uma região que a região é muito idólatra. Ele vivenciou a idolatria, então ele fala a respeito disso. O pessoal aqui não crê na ressurreição dos mortos, mas ele vai falar a respeito disso, porque ele vivenciou isso. Então, todos os textos de Paulo, todos os escritos de Paulo, nos remete ao seu contexto, aquilo que ele está vivendo naquele exato momento. Entendeu? Então é isso, gente. É isso que eu queria passar para vocês. Vamos ver aqui. Estou folheando aqui minhas anotações. Vamos ver se eu esqueci alguma coisa. Isso. Eu acho que eu passei tudo. Muito bom. Muito bom. Tá bom? Então essa é a nossa terceira aula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenhamos aprendido mais um pouquinho. A próxima aula vou lançar provavelmente segunda ou terça-feira. E nós vamos começar falando das partes doutrinárias, algumas coisas, e algumas coisas que se sobressaem nessas viagens missionárias de Paulo. Então, muitas das nossas aulas vão ser teológicas, muitas vão ser históricas, e muitas vão ser mesmo tentando interpretar as escrituras da melhor forma possível. Gente, ressaltando que nada que eu trago aqui para vocês é da minha própria interpretação. Eu leio Bíblia, eu leio teólogos, eu leio historiadores da Bíblia. Na minha mesa aqui, por exemplo, tem um cara que ele não é nem considerado teólogo, ele é considerado um cientista bíblico. O cara estudou muito, passou 40 anos da vida estudando, foi até mais. Então tem muito conteúdo. Eu vou começar a postar os livros que são muito interessantes lá no canal, e para vocês terem acesso, quiserem ler, quiserem, né, pegar partes e ler, seria muito bom. Então essa é a nossa terceira aula. Aproveitem, dúvidas vocês mandem no canal. Se quiser que eu responda em vídeo é só falar, se quiser que eu responda em áudio também é só falar. Estamos aqui para aprender, tá bom? E não podemos encerrar nossa terceira aula sem orarmos, tá? Pai,
Nós te agradecemos por essa terceira aula, te agradecemos por teu Espírito nos mover ao estudo das Escrituras Sagradas e para que possamos compreender, para que possamos entender os caminhos a serem percorridos. Na verdade, Senhor, nós não temos muito apreço pela chegada, mas sim pelo caminho percorrido, porque nesse caminho nós vamos entender os teus propósitos, os teus mandamentos, as tuas verdades sendo reveladas para nós. Espírito Santo, faço minhas as palavras de Paulo, nos dê um espírito de revelação e de sabedoria, e que principalmente a palavra nos transforme, para que juntos a gente possa multiplicar, para que juntos a gente possa avançar e fazer essa fusão do reino de Deus com o reino da terra, para que as pessoas vejam Jesus, para que as pessoas entendam que Ele é o Cristo, Ele é o Messias prometido. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Deus abençoe você. Até a próxima.